Vamos lá? Vamos começar? Vamos. Põe na tela, meu! Olha só que legal. Jacques Wagner teria recebido apartamento de 2,5 milhões de reais do Master. E ele falou que era o quê? Não é pra minha filha. Aí a Ana chegou numa conclusão. Qual a conclusão que chega? Qual a conclusão que você... Você vê que mulher é um bicho foda, né, meu? Eu nem pensei nisso, mas ela pensou isso na hora. Não, fala aí que você falou. Não, é porque o Jacques Wagner se sujou por conta de um apartamento de 2,5 milhões pra filha, supostamente, enquanto o Daniel Vorcaro dava apartamento de 30 milhões pras Kenga, né? Não, eu vou te falar, 30 velho. milhões. E não era um, não. Foram mais? Não, se vocês entrarem no meu Instagram, tem um vídeo meu com o Pedro Deirô que a gente fala de 3 pessoas, 3 mulheres que ganharam o apartamento dele. É tudo nesse nível gente, aí. Pelo amor de Deus, hein? E o Jacques Wagner se sujou por causa de um apartamento de 2,5 Você milhões. vê que a mulher, ó, fica aqui, ó. O que as Kenga estão ganhando? O que as Kenga estão ganhando, hein? Hein? Pois é. Sobra nada pro Betinho do Jacques Wagner. Vamos lá? Vamos. Pra entender melhor? Vamos lá. Lula, papapá. Desce aí. Isso aí, eu vou até falar no meu vídeo de hoje, né, cara? É uma coisa impressionante, porque o próprio ministro André Mendonça, que até agora tem... Até agora, né? Tudo que a gente vai falar de STF, a gente tem que falar até agora. Então eu vou até falar igual os caras falam aqui de hoje. Até o dia 19 de junho de 2026, às 11h30 da manhã, tá? Olha... O André Mendonça tá fazendo excelente trabalho, porque ele mandou fazer a operação na casa do Jacques Wagner, tá? Sem a cúpula da PF saber. Sem a liderança da PF saber, porque ele sabe que a liderança da PF, supostamente, estaria vazando, né, informações de operações para o governo, né? Então, ele fez sem ninguém saber e surpreendeu geral, não é mesmo? Vamos lá. As investigações da PF apuram se o líder do governo Lula, Jacques Wagner, ter recebido um apartamento em Salvador avaliado em 2,5 milhões de reais com propina do empresário Augusto Lima e sócio do Banco Master. O líder do governo Lula no Senado, Wagner, foi um dos alvos da nova fase da operação Compliance Zero, que apura suposta fraude financeira. Desce aí um pouquinho. A PF identificou uma conversa de novembro de 24 em que o senador repassava dados do imóvel a Augusto Lima, incluindo o contrato de um gerente da construtora responsável pelo empreendimento, a unidade em questão e o valor. No dia seguinte, também teria encaminhado o material digital da apresentação do imóvel. A Polícia Federal apura se a aquisição do imóvel foi viabilizada por meio das estruturas societárias financeiras interpostas ligadas ao grupo investigado. Você lembra que o Daniel Vorcaro, o que ele fazia? Ele tinha várias empresas ligadas ao banco que depositava dinheiro em várias outras empresas ligadas a outros políticos. Foi assim com o Ciro Nogueira, né? E aparentemente é assim com o Jacques Wagner. No caso, o Jacques Wagner, inclusive, era dinheiro pra nora dele, alguma coisa assim, eu não lembro. Era uma empresa ligada à nora dele, né? A Polícia Federal, a Procuradoria da CNN, a defesa de Augusto Lima afirmou que as diligências realizadas pela PF hoje são desnecessárias. Desnecessário isso aí, viu? Desnecessário, tá? E negou qualquer prática ilícita. De modo que as medidas contribuíram para demonstrar que os fatos apurados nessa investigação são rigorosamente ilícitos, tal, desse aí. Vai ter a nota dele lá, certo? Vamos lá? Põe na tela. Distraiu? Jacques Wagner diz que apartamento de 2,45 milhões era para a filha. O senador Jacques Wagner foi alvo da operação da Polícia Federal, que é por acaso de corrupção do Banco Master, né? Desce aí, vamos ver o que ele falou. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção. Eu tinha interesse em dar o apartamento ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como Augusto Lima, banqueiro, era um investidor, eu disse, você pode comprar, depois eu vou recomprar. Aí piorou, hein? Porque o apartamento está em construção, não está pronto. Então eu teria que vender o apartamento da minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Disse o senador. Com certeza foi isso, meu. Ô, Aloysio, você não pode comprar um apartamento para mim, depois eu compro ele de você? Agora. Pô, faz esse favor aí. O fato de eu ser um senador, um ex-governador, um dirigente, um cara da cúpula do PT, um cara ligado ao Banco Master, não tem absolutamente nada a ver com isso, tá, pessoal? Tem nada a ver com isso. Você nunca aconteceu isso com você? Você pediu pra um amigo comprar um apartamento pra você, depois Toda você semana. paga ele? Porra, a coisa mais comum que tem, velho. Compra ali pra mim, depois eu te pago. Né? Depois eu compro ele de você. De 2 milhões e meio. Né? De 30 seria mais difícil. Isso não faz o menor sentido, porque é o seguinte, cara. Ninguém
é investidor e compra um apartamento para revender para uma outra pessoa, se você é investidor de apartamento, cara, eu já tentei ser, só não tinha dinheiro, né? O que você faz? Você compra o apartamento para vender ele muito mais caro depois, né? É isso que se faz. Tá? O apartamento em questão, segundo a investigação da PF, fica em Salvador, no empreendimento de luxo Poem Horto. Desce aí um pouquinho. A suspeita é que o imóvel tenha sido repassado por Augusto Lima, sócio do banqueiro Daniel Vorcara, com a prestação de intermediários ligados ao grupo investigado. Desce aí um pouquinho. Segundo mensagens interceptadas pela PF, o senador baiano teria pedido dados do imóvel ao empresário Augusto Lima. Consegue esses dados? O envio do projeto é até dia 19/5, segunda-feira. Eles também falam que o formulário de envio, mas esse formulário não foi disponibilizado, nem está entre os arquivos, e o link que a consultora disponibilizou. Ele queria aquele apartamento logo. Desce aí um pouquinho. De acordo com a investigação, nesses dados teriam sido necessários para a emissão de um registro de responsabilidade técnica, o RRT, então exigir para realizar alterações no apartamento. Após receber informações, Augusto Lima teria acionado interlocutores ligados ao grupo econômico investigado para tratar da compra do imóvel. Você sabe que ele aprendeu com o Lula isso aí, né? Não, compra um apartamento, manda reformar do meu jeito e fala que não tem nada a ver comigo. Segundo a PF, a aquisição posteriormente foi formalizada pela empresa do Luiz Antônio Lombardi com recursos de estruturas de fundos vinculados ao grupo investigado. Desce aí um pouquinho. Então é isso, ó, pessoal, não tem nada a ver, tá? O Jacques Wagner, lá na Bahia, comprou com dinheiro público títulos podres do Banco Master, que estourou de ganhar dinheiro com um escândalo de corrupção. Aí ele pediu para um cara ligado ao Master comprar um apartamentinho para ele, mas é porque na verdade ele ia só ver um negócio para comprar depois, né, cara? É muita cara de pau. E no caso do Jacques Wagner, né? Para mim, o ponto principal foi ele no final confortavelmente dizendo: não, o Lula já passou por problema similar e ele não vai fazer nada aqui, ele não vai me tirar do cargo, não. Põe aí ele falando do dinheiro. Porque apreenderam também, né, 49 mil dólares na casa dele, né? Que parece pouco dinheiro, mas não é, cara. São 300 mil reais, né? Se você pensar aí. Hoje quanto tá o dólar? 6 e pouquinho? 5,19 eu vi ontem. Tá 5,19? Então dá uns 250. Pau, vamos por aí, vai. 260, vai. Porra, é muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. Você não guarda 259 mil reais, né, 250 mil reais em dinheiro na sua casa. Eu não sei, alguém... Hã? Não tem nem 250 reais em nota guardada em casa. Imagina 250 mil. Não é uma coisa normal você guardar essa quantia de dinheiro. Eu vou te falar, se você for um cara muito precavido, você fala, puta, cara, quer saber? Eu vou guardar aqui, sei lá, 50 mil reais. Beleza, até que tudo bem, é normal. Sei lá, às vezes você vender um carro, você vender um negócio. Normal, às vezes você tem 50 mil reais ali que tá na tua casa. Vai, vamos extrapolar aqui um pouquinho, 100. Agora 250 pau, velho. Vamos lá, põe na tela. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no canal Band News. Senador, primeira pergunta. A Polícia Federal confirmou 55 mil dólares, 33 mil euros apreendidos em endereços ligados ao senador. Mais do que isso. Peraí, são 55 mil dólares mais 33 mil euros, é isso? Nós estamos falando de quase 90 mil dinheiros que valem 5 vezes. Dá quase, sei lá, dá uns 450 pau isso daí. É maior ainda o valor, dá 450 mil. Vai lá. Teve também, no pedido da Polícia Federal, arrolado na decisão do André Mendonça, uma questão que envolve um apartamento milionário no Horto Florestal, aqui em Salvador. Eu lhe pergunto, primeiro, sobre a questão do dinheiro. É seu o dinheiro? De quem era esse dinheiro apreendido? Segundo, sobre o apartamento. Tem algum envolvimento seu ou de algum parente seu sobre essa questão do apartamento? Não, repare, o dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar. De 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre. Eu vi ali. Que foi? Tá muito ocupado? Tá, deu um probleminha aqui, mas tudo bem, a gente resolve depois. Vamos lá, basicamente ele vai falar que é isso aí mesmo. Que ele tava com um dinheirinho para ele viajar, que era um negócio que ele põe aqui, outra ali. O que a gente sabe que não é verdade, não é mesmo? Agora, outra coisa. Se ele pode viajar, como ele mesmo falou, e usar o cartão, né, e depois pedir reembolso,
Não faz sentido essa explicação. Agora eu vou te falar, sinceramente, eu nem acho que esse negócio do dinheiro pegue tanto, tá? O dinheiro em casa. Eu acho que é muito mais problemático a questão do apartamento. Vamos lá. E aí, Davi Alcolumbre, põe na tela. Eu já vi esse vídeo, tá? Não vai ser um react espontâneo. Basicamente, vamos lembrar. O Davi Alcolumbre está em guerra com o governo. Vocês lembram disso, né? O Davi Alcolumbre foi quem travou a indicação do Jorge Messias para o STF, né? E aí ele quis dar um charabolation ali, mas sem deixar muito claro que ele tem muito lado. Então a Ana acha que ele passou o pano. Eu acho que ele só entregou uma pizza e deu uma direcionada, porque ele fala, quando é do PL, né? Vamos ver, dá play aí. Ele passou super pano. Você achou? Tá muito difícil o que a humanidade está vivendo. Porque na minha cabeça e no meu coração, era pra gente... Eu vi outro vídeo. Eu vi um que ele fala do PL, você viu isso daí? Porque é engraçado que quando é do PL, a galera do PT comemora, né? Não, aqui ele fala até de amor. A gente tem que fazer amor. Eu não vi esse daí. Deixa eu ver. Preservar o amor, o respeito, o carinho. Nós estamos exaltando o ódio, a raiva e a agressão contra aqueles que a gente nem sabe o que fez ou se fez. Então, portanto, meu apoio, a minha solidariedade integral a um colega senador da República, e eu tenho a convicção que no decorrer do processo as verdades do senador Jacques Wagner virão à tona e elas serão comprovadas e um dia elas serão julgadas. E é lá nesse dia que a pessoa pode ser condenado ou inocentado. Vamos lá. Você não acha que ele passou um super pano? Passou, não. É que o que eu tinha visto era outro. Ele falou, é engraçado que quando é com o PL, a galera do PT dá uma comemorada, né? Aí eu falei, caramba, mano, que coisa estranha. Ele entrega uma pizza e dá uma direcionadinha, mas não, ele passou uma puta pano pro colega Jacques Wagner. Vamos lá. Aí voltou a viralizar? Kimoshito Katangiri? Né? Vamos ao oráculo, né? Dá uma olhada. Põe na tela. Essas acusações criminosas, elas não são à toa. Elas são porque a gente chegou fundo nas relações do PT e do governo Lula com o roubo dos aposentados. E não só no roubo dos aposentados, no caso do Banco Master. A gente chegou em Augusto Lima, o laranja do PT, na participação do Master, o amigo íntimo de Rui Costa e Jacques Wagner. Quem é da Bahia sabe quem é Augusto Lima. Quem é da política baiana sabe qual é a relação de Rui Costa e de Jacques Wagner com Augusto Lima. Quem é da Bahia sabe o relacionamento, aliás, a relação entre a compra da massa falida de um mercado com o Credit Sexta e de tudo que foi feito com o Credit Sexta. Foi por chegarmos no laranja do PT no Banco Master que chegaram nesse baixo nível. Deputado Kim, Vossa Excelência fez questão de dizer que gosta de acusar com a verdade. Vossa Excelência mente o tempo todo, pelo menos em relação à Bahia. Devia ter se preocupado em estudar um pouquinho o processo, mas como aqui só se interessa pelo palco, pelo corte que vai ser feito da internet, Vossa Excelência mente. E eu desafio Vossa Excelência a provar qualquer coisa. Eu recebi do DEM, na época, do União Brasil hoje, um trambolho que se chamava, Vossa Excelência que é tão liberal, um trambolho que se chamava uma rede estatal de supermercado, com prejuízo de 80 milhões de reais por ano ao Estado baiano. Privatizamos isso, imagine, nós privatizamos. Esse discurso deveria ser de Vossas Excelências. Privatizamos e privatizamos o conjunto, onde havia o Credit Sexta, que servia para os funcionários comprarem e pagarem no final do mês. Aí se encerra a participação do governo do Estado da Bahia em relação à questão do cartão Sexta ou do Credit Sexta. É sempre bom lembrar o seguinte, tá? O Credit Sexta por si só, vamos esquecer que tem escândalo de corrupção. Vamos supor que o Credit Sexta não tivesse corrupção. O Credit Sexta por si só já é um absurdo. Porque é um crédito consignado, ou seja, a pessoa tem certeza que ela vai receber. Né? É o crédito consignado para funcionário público. Num juro mais caro do que o mercado. Tipo assim, cara, como é que pode isso? Como é que pode? Acho que tem Credit Sexta que dá mais de 90% de juros ao ano, cara. Então isso por si só já é um esquema legalizado de fazer merda. Aí, ainda por cima,
tem o escândalo de corrupção. É ainda pior, né? E aí o Jacques Wagner, ele tá todo pomposo. Esse vídeo do Kim era de quando? Você lembra? Março. Ó, o vídeo era de março. Agora em junho, quer dizer, poucos meses depois da operação do próprio André Mendonça, fazendo com que a Polícia Federal nem soubesse a cúpula, né? Que é pra não contaminar, não vazar a operação. Me parece que é meio óbvio, né? O tempo... Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o canal. E nunca se esqueça, o contexto sempre importa.